E aí galera, tudo bem? Professor Vandré na área e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo curtinho sobre o Renascimento, tá bom? Bem também conhecido como Renascença. Então a gente vai fazer um comparativo rápido com a Idade Média. Na última aula a gente falou um pouco de Idade Média, vocês viram o vídeo, e agora nós vamos falar da fase posterior à Idade Média. A gente está falando de um momento da Idade Média que durou cerca de 1000 anos. E aí, a partir de aproximadamente 1300, o mundo começa a viver novas experiências. E o nome Renascimento, ele vem da ideia de renascer. Renascer o quê? A cultura racionalista, da razão, lá do tempo dos gregos antigos. Um comparativo rápido entre Idade Média e o Renascimento. Olha na tela aí. Na Idade Média, nós temos um pensamento em que tudo era muito relacionado com a religião. Tudo estava muito relacionado a céu e inferno, né? Na religião se encontrava todas as respostas, ou praticamente todas. Tudo que você precisava saber, você buscava na religião. E até a beleza nesse período, eu digo a vaidade, era um problema, porque se você era belo, isso fazia com que você atraísse mais pessoas, e isso era um problema para também a sua vida espiritual. Então tudo era muito relacionado a céu e inferno. No período do Renascimento, isso mudou um pouco, os valores mudaram. Por exemplo, a razão humana passa a ser o centro e não mais as questões religiosas. A gente chama esse fenômeno de antropocentrismo, quando a gente bota no centro o homem e não a religião, tá bom? Nesse período teve muita experiência, mas muita experiência mesmo. Eles podiam experimentar, testar, observar a natureza, descobrir novas coisas, inclusive sobre o corpo humano. Tem uma lenda aí que diz que Leonardo da Vinci, por exemplo, roubava corpos de necrotério para poder abrir os corpos e conhecer como que era o corpo humano por dentro. Nesse momento do Renascimento, o prazer material, os prazeres sensoriais, né? O ser humano começou a ter mais esse tipo de prazer, de perceber as coisas, de analisar, de visualizar, porque ele começa a observar a natureza e estudar, escrever os fenômenos, perceber coisas que não tem nada a ver com divindade, são fenômenos naturais. E nessa do homem começar a se preocupar muito com o que está vendo, a arte também sofre toda uma mudança por causa desse novo pensamento humano. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês uma pintura de uma parede egípcia, né? Um grafite egípcio. Vocês vão perceber que as cores não tem muita variação de tom, né? A pele é pintada com o mesmo tom, né? Não tem essa coisa realística, né? É porque a pintura egípcia ela se presta a simbolizar coisas. Ela carrega códigos ali na sua pintura. Você vê uma pintura, por exemplo, da Idade Média, você também percebe que ela não é natural. Apesar de você perceber que é uma pessoa, ela é um desenho simplificado. Não que na Idade Média ninguém tivesse talento para fazer uma pintura realística. Tinha, veja as esculturas, as gárgulas, né? Eram super bem trabalhadas. E os gregos já tinham desenvolvido, por exemplo, as técnicas de escultura que também estavam super avançadas. Você vê esculturas aí de mármore. Na nossa atividade a gente viu a Vitória de Samocrácia, que era assim super realística, apesar de ter asas nas costas. Você vê assim com um detalhe, você percebe no mármore e até o pano, até o tecido você percebe. Então não era por falta de tecnologia, de técnica. Os medievais, né, o período medieval, ele não pintava de forma extremamente realística porque para eles isso não era importante. O importante era fazer uma pintura que simbolizasse coisas do além. Tá bom? E agora você já começa a ver com
os renascentistas uma técnica que começou a ser usada na pintura chamada de perspectiva. A perspectiva é uma técnica que se preocupa em transformar um papel que só tem duas dimensões, por exemplo, altura e largura, você consegue ver uma profundidade, uma terceira dimensão. Ele transforma um desenho num papel, numa parede, numa tela, que de 2D em 3D. E isso se faz desculpa. Isso se faz com uma técnica utilizando as linhas diagonais. A linha diagonal foi fundamental para esse desenho. Então, vou mostrar para vocês aqui, olha só. Leonardo da Vinci, que foi um dos principais artistas inventores do Renascimento, ele pintou a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso, acredito que do mundo inteiro, é do Leonardo da Vinci, e dá uma olhada nesse afresco, que é uma pintura numa parede que ele fez da Última Ceia, também uma das imagens mais famosas do mundo. Se você dá uma olhada na Última Ceia, você percebe que não é somente uma pintura chapada, você percebe uma profundidade. Você vê em primeiro plano a mesa, Jesus com os apóstolos, e você vê, por exemplo, na arquitetura, que as linhas diagonais que estão em cima, elas vão indo no sentido do meio, porque lá no fundo da tela, ou da imagem, tem o ponto de fuga, que é o ponto para onde todas as linhas elas vão para esse caminho. Então você percebe que temos um plano de mesa, outro plano com pessoas, um caminho que é o restante daquela construção, lá no fundo uma janela que também mostra mais profundidade ainda com a paisagem no fundo. Essa é a técnica da perspectiva. Dá uma olhada, por exemplo, aqui, Michelangelo. Se liga que isso cai sempre em vestibular sobre o Renascimento. Michelangelo, um dos principais pintores e escultores do Renascimento, você tem aí a Criação de Adão, que é um dos quadros mais famosos de Michelangelo. Quadro não. Essas pinturas foram feitas em paredes. A Criação de Adão, ela está pintada no telhado da Capela Sistina lá no Vaticano. Então, se você perceber, essa imagem ela não tem uma questão de profundidade muito aparente. Você não vê toda a profundidade porque não tem paisagem. Você vê Adão, você vê na outra ponta Deus com os anjos e eles tentam se tocar, né? Você não percebe a profundidade, porém você percebe uma riqueza de detalhes no corpo de Deus, como de Adão, como dos anjos. Você percebe cada volta do músculo, do braço, cabelo. Ele tem um detalhe que o Renascimento traz, que além da perspectiva, é a imagem extremamente naturalista, o mais próximo do real possível. Agora eu não preciso mais representar as coisas através de códigos, é justamente essa valorização dos sentidos humanos que faz com que os pintores queiram fazer obras realmente realísticas, porque é o olho que vai apreciar e não os códigos, não é uma questão religiosa. Tá bom? Então, segue para vocês aí um vídeo sobre uma atividade de perspectiva. Vocês vão ver como que constrói uma imagem simples com algumas formas geométricas. Façam essa atividade, mandem para mim as fotos, tá bom? Que eu vou estar aqui anotando e computando as participações de vocês. Um beijão, fique em casa, tá bom? Em breve a gente se encontra de novo. Beijão.